Agradeço inicialmente ao podcast de política da FB Comunicação. Obrigado pela gentileza de permitir esse espaço, não só na condição de vice-governador, mas de pré-candidato à prefeitura da cidade do Salvador. A você, Alan Dantas, um jovem jornalista, mas que tem uma experiência já balizada. Nos conhecemos ainda, você fazendo a cobertura do jornalismo na Câmara Municipal da cidade do Salvador. E a Anne Catarine, que com esse encanto, a maestria, a jovialidade, mas acima de tudo a determinação para fazer o jornalismo com imparcialidade, tem feito a cobertura sempre das ações do governo, do município, e eu estou à disposição de vocês aqui hoje. Que bom, ficamos muito gratos. Como nós temos um tempo relativamente curto, eu já vou começar fazendo a pergunta que eu vou fazer a todos os candidatos. Nós temos um problema muito sério em Salvador, que é o transporte público, né? Salvador tem a passagem mais cara do Nordeste, e isso é um impeditivo para que a cidade cresça, para que a população consiga viver melhor, até para procurar um emprego, a pessoa sai de casa já gastando R$10. Então isso fica uma coisa meio inviável. Quais são os seus projetos para melhorar, para que se consiga melhorar essa necessidade, esse direito do cidadão, que é o direito ao transporte? Alessandra, nós temos estabelecido, quando eu falo nós temos estabelecido, eu e Fábio Reis, a oitiva, a escuta nos territórios da cidade do Salvador. Ontem completamos 10 escutas na cidade do Salvador. Ontem, Alain, nós acompanhamos o território de Brotas, que ele é composto por 21 bairros aqui na nossa cidade, na cidade do Salvador, incluindo o centro antigo da cidade, o centro histórico da cidade. E um dos grandes problemas apontados nessas 10 edições do Pensar Salvador foi o transporte público rodoviário. A falta de integração do transporte público rodoviário. É um sistema que está falido. O prefeito assumiu numa das sabatinas em outra rádio com a irmã que o sistema ele não tem efetividade, ele não tem excelência, os ônibus estão sujos, acabados. O prefeito conseguiu em apenas 4 anos, tirar 134 linhas de ônibus da cidade do Salvador. Ele e o seu chefe político, nos últimos 10 anos, tiraram 100 ônibus de circulação da cidade do Salvador. O sistema de transporte público rodoviário que não faz a integração. Sem linhas, no caso. Sem linhas, ele não faz a integração, porque a ausência de linhas, ele não faz a integração ao metrô, que completou 10 anos, ele não faz a integração ao BRT, um transporte público de R$1 bilhão, um transporte público de menos de 14 quilômetros, um BRT mais caro do país, um BRT que as estações estão fantasmas. E por que estão fantasmas? Primeiro porque ele foi instalado, planejado e programado numa área que não é populosa. Não está entre as 10 áreas mais populosas da cidade. Ele não tem um sistema de integração com as linhas. E lógico, com um investimento como esse, de R$1 bilhão, numa área não projetada, não dimensionada. Hoje, eu tive mais ou menos há uns 30 dias atrás, Alessandra, nós estivemos ali na Barroquinha, na Baixa dos Sapateiros. Olhe que nos anos de 1997 e 98, eram quase 450 estabelecimentos comerciais ali entre Aquidabã, Baixa dos Sapateiros e Barroquinha. Hoje, é um pouco mais de 60. São apenas 62. E um dos dramas daqueles comerciantes que ali estão é a ausência de linhas de ônibus que integrem, que tragam as pessoas da cidade para o centro antigo, para o centro histórico da cidade. Então, o transporte público rodoviário é hoje um grande problema. É um problemão. Nós temos que, primeiro, pensar a integração desse sistema. Nós temos os ônibus, conforme falei, uma frota velha, antiga, suja, sem ar-condicionado, mas nós temos também, Alain, essa falta de integração. Então o nosso propósito demos a ordem de serviço e o Farol da Bahia, e vocês estavam lá numa cobertura jornalística dando a ordem de serviço em junho do VLT. Um VLT que liga ali da calçada
a Ilha de São João, no subúrbio ferroviário. Sim. Depois a gente sai no subúrbio ferroviário de Paripe e vai até Águas Claras. E nós saímos de Águas Claras e vamos até Piatã. Fora os planos de mobilidade urbana, iniciados e projetados pelo então governador Jacques Wagner, intensificadas essas ações por Rui Costa e agora pelo nosso governo, que nós temos a duplicação da Orlando Gomes, nós temos a duplicação da Pinto de Aguiar, nós temos essa ligação da Pinto de Aguiar a Gal Costa, nós temos a ligação da via regional, a BR-324, e nós temos em cima desse projeto que vai recepcionar o VLT, que é a duplicação da Orlando Gomes, nós temos a comunicação da ligação de Piatã ao subúrbio ferroviário através da 29 de março. Mas aí como é que seria esse projeto de fazer essa integração com, por exemplo, o BRT você não tem como tirar, vai ter que aproveitar o que está aí. Né? O sistema está aí. Digamos que o senhor ganha a eleição. Como que vai aproveitar aquilo ali para conseguir fazer essa integração de uma forma? Nós, inclusive, fizemos uma matéria essa semana que ainda não foi publicada, que as meninas percorreram de uma estação tal a estação tal em todos os modais. Né? E elas estão mensurando o tempo gasto nisso. Porque o que se reclama muito é que se você tem que fazer uma integração, você anda muito, sobe passarela, desce passarela, como é que faz uma mãe com filho, com velhinho, com pessoa que não tem mobilidade, os elevadores não funcionam nas passarelas. Então eu queria saber, assim, especificamente, se existe um plano, um projeto já pronto para que essa dificuldade da população soteropolitana seja melhorada efetivamente na questão do transporte. Ah, que coisa boa essa pergunta. Eu até complemento, pré-candidato, com um dado de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto IDEA, de pesquisa de qualidade de serviço público, que relata que 62% dos entrevistados estão insatisfeitos com o tempo de espera para pegar o transporte público aqui em Salvador. Essa é uma integração muitas vezes forçada, que faz com que retirem as linhas de ônibus de pontos importantes da cidade, de bairros importantes. Isso foi uma grande reclamação em que tinha uma linha específica que foi tirada, forçando a fazer uma outra baldeação, principalmente com o BRT, por exemplo. O ônibus ia direto até o Itaigara, não vai mais, para forçar que as pessoas peguem o BRT. Essa integração que leva mais tempo nesse sentido é uma proposta ou diminuir esse tempo de conflito do trabalhador para poder pegar o ônibus aqui na capital? Olha que coisa interessante, você está me dando a oportunidade, vocês estão me dando a oportunidade de falar aqui no transporte público, mas que tem um desmembramento, mas que precisa ser associado. Primeiro a gente está falando aqui do tempo de espera. Na última semana nós tivemos em Cajazeiras 11 e nós batemos um papo em função do Pensar Salvador, porque o ato da chancela desses territórios corridos, nós temos uma equipe preparatória para isso. Uma equipe que, antes da minha chegada aí de Fábia Reis no território, elas escutam as pessoas, elas permanecem no território. Nós temos a escuta digital, que é o www.pensarsalvador.com.br, mas uma das grandes reclamações primeiro que o aplicativo da prefeitura, é uma pena que o prefeito não tenha coragem de vir aqui no podcast para esclarecer isso, ou aqui num debate ou na sabatina, eu e ele aqui para a gente possa discutir o transporte público. Um aplicativo que não tem a rotina, a efetividade e os horários da passagem dos ônibus. Não há frequência da passagem dos ônibus. Olhe que uma dessas senhoras entrevistadas por mim, ela mora em Cajazeiras 11, Alessandra. E ela trabalha como cozinheira no turno da noite. Ela pega este turno para o trabalho às 19 horas, Alain. Ela precisa sair de casa 3h30 antes. E ela trabalha um dia sim e um dia não. Mas ela já imagina, no dia de exercer o seu trabalho, ter que chegar 3h30 antes. Quando você fala da integração, primeiro que existe uma chamada entidade metropolitana, que não é respeitada pela Prefeitura de Salvador. Nós não temos como pensar o transporte público de Salvador, esquecendo que existe ao nosso entorno uma região metropolitana. Ontem participei de uma sabatina com a FIEB, com a FEComércio, com empresários. E eles falaram da dificuldade do acesso através da via expressa para você chegar no porto, ali no porto de Salvador. E essa dificuldade é uma dificuldade que ela tem a sua origem na BR-324.
Porque nós temos dois polos, duas grandes cidades nesse processo de ligação, de interação. Nós temos Feira de Santana e nós temos Salvador. Se você não tem uma vazão, se você não tem uma quebra do adensamento do tráfego entre essas duas cidades, que é a 324, logicamente que as vias elas vão ter uma superlotação, e o que nós recomendamos naquela oportunidade, e se Deus me der a oportunidade, se o povo de Salvador assim votar para que eu e Fábio possamos governar essa cidade, nós vamos repensar aquele entorno, nós vamos pensar com o governo federal e com o governo do estado uma parceria para estabelecer o desafogamento, desafogar aquela região entre Feira de Santana e Salvador, mas nós vamos pensar processos de integração juntamente com a região metropolitana da cidade, trazendo mais linhas de ônibus, e isso não é suficiente, e quero trazer um dado importante aqui para você. A gente só vai poder, Alessandra, pensar num processo de integração do transporte público se nós envolvermos o transporte público e o transporte privado. Se nós trouxermos para essa discussão conjunta os motoristas por aplicativo, que tanto sofrem pela prefeitura, se nós trouxermos para a discussão que, apesar de ser uma licença, uma concessão, um alvará, os taxistas para essa discussão, se nós trouxermos os mototaxistas. Porque, olhe, uma coisa interessante, todo mundo fala de bairro em Salvador. Mas eu não sei se você sabe, Alain, além dos bairros que nós temos em Salvador, que são 170 com as ilhas, nós temos as chamadas comunidades. Sim. Nós temos 605 comunidades em Salvador. Nós temos 425 comunidades que estão abaixo da linha da pobreza. Que são enormes. Nós temos 36,8% da população que ganha metade de um salário mínimo. Nós temos o pior PIB per capita do país. Nós temos Salvador contribuindo apenas com o PIB baiano na ordem de 17,85%. Nós temos, e o prefeito não sabe disso porque não anda na cidade, ele anda nas vias principais. Nós temos 270 favelas em Salvador. Nós temos 400 mil pessoas que moram indignamente, insalubremente, de forma insalubre. Existe em Salvador. Para isso também? Vamos pegar esse gancho e aproveitar. Porque isso faz parte do transporte público. Não adianta apenas pensar nos modais. O BRT está aí, é uma realidade. Ele foi colocado ali equivocadamente. O BRT foi um investimento equivocado de R$1 bilhão, não em relação ao modal, mas em relação onde ele foi instalado, devastando as áreas verdes, as últimas áreas verdes da cidade. Salvador não tem mais áreas verdes, Salvador está cimentado. Então, quando você pensa em transporte público, você tem que falar no desenvolvimento econômico, você tem que integrar, porque quando a gente fala de integração, todo mundo está pensando que é só transporte público. Nós temos que fazer a integração do urbanismo, nós temos que fazer a integração social e a integração econômica. Então, quando eu falo desses fatores, quando você fala assim, Geraldinho, qual a proposta para o transporte público de Salvador? É repensar Salvador como um todo. Vamos seguir para a gente falar de outros temas. Para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo no nosso podcast, estamos entrevistando o vice-governador do estado e também pré-candidato do MDB à Prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior. Para quem... Vamos apresentar a Bio, que era para a gente ter apresentado antes. 55 anos, comunicador e ex-presidente da Câmara de Vereadores aqui da capital baiana, formado em Direito pela UCSAL e também pós-graduado em Processo Civil. Anny, desse segmento aí. Pronto, pré-candidato, Salvador também é a cidade do desemprego. Uma pesquisa mostra que somente no primeiro trimestre deste ano, Salvador registrou uma taxa de desocupação de 16,2%. Então, caso eleito, o que é que o senhor pensa para gerar mais renda na cidade e, consequentemente, melhorar a economia? Não dá para esperar só as grandes festas populares para movimentar, dar oportunidade para a população. Ô, Anny, olha que dado ou que dados interessantes que você traz aqui para discussão. IBGE é a fonte. Isso, e pelo governo do estado nós temos a SEI. Olha que dado forte você traz. Eu falei aqui anteriormente que Salvador tem 400 mil pessoas, 400 mil famílias que aguardam uma moradia digna.
Sim. Falei aqui que a participação de Salvador no PIB baiano é de 17,85%. Você me traz um dado que é um dado verídico, verdadeiro, que está na escala nacional, que Salvador é a capital da desocupação, do desemprego. Isso mesmo. Você traz um dado aqui, e eu complemento em anexo a isso, que mais de 500 mil pessoas estão no mercado informal de Salvador. Ou seja, não tem a possibilidade de ter uma carteira assinada. Eles optam para buscar atividade informal, empreendedorismo. Eu acho que nem optar, né? Eu acho que não tem outra opção. Não tem outra opção. Não é questão de escolha, é questão de necessidade. Foi a luz de necessidade que apareceu lá no final do túnel. Então nós precisamos ter políticas de empreendedorismo. Nós temos que ter políticas de associativismo. Nós temos que ter políticas de cooperativismo. Nós temos que estabelecer em Salvador, e falei isso ontem na sabatina com empresários de Salvador, nós temos que estabelecer os polos industriais locais, regionais, territoriais. Salvador, além de ser uma cidade, uma capital de serviços, Salvador é uma capital da economia criativa. Salvador pode ser estabelecida em Salvador, a exemplo do Bahia Têxtil, ali no Uruguai. Não sei se você, Alessandra, já teve a oportunidade de conhecer. Sim. Do Bahia Têxtil, que é uma indústria sem chaminé. Nós temos aqui uma capital como Salvador, que é a capital do entretenimento. As pessoas confundem. Eu gosto de festas, eu gosto do verão, mas Salvador não é só festa, Salvador não é só verão. As pessoas querem ganhar dinheiro em todas as estações. As pessoas precisam. As pessoas precisam ganhar. Nós precisamos distribuir a riqueza. Nós precisamos valorizar a cultura, a tradição, a descoberta de talentos, e Salvador esqueceu disso. O que nós estamos chamando Salvador para discussão, quando eu falo nós estamos chamando, eu e Fábio estamos chamando, porque é muito lindo. E na palestra que nós falamos sobre igualdade racial e de gênero, teve uma negra, uma jovem negra que disse: Geraldinho, eu tô cansado da nossa imagem de negro, de negra, ser usada para cartão postal. A cidade precisa deixar de ser um cartão postal. Os viadutos são importantes, as intervenções são importantes. Nós somos a favor do desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento econômico com sustentabilidade, com justiça social, com justiça ambiental, porque as pessoas estão se questionando. Olha que eu conheci, dei um exemplo aqui, eu conheci Alain, um jovem jornalista, ainda fazendo a cobertura da Câmara Municipal, e hoje ao lado de Alessandra e de você, Anne, aqui conduzindo uma mesa num podcast. Então as pessoas querem continuar sonhando. As pessoas começam a olhar para trás e dizem assim, recebi uma quadra de futebol, e é ótimo uma quadra de futebol, um telamento, um corrimão, uma escadaria. Mas as pessoas estão começando a se perguntar o seguinte: o que é que mudou na minha vida? Entra ano, passa ano, o que eu tive de prosperidade? As pessoas querem, e vamos falar aqui na prática, como as pessoas entendem, as pessoas querem dinheiro no bolso, as pessoas querem prosperar, as pessoas querem continuar sonhando, as pessoas querem ter a oportunidade de ter as 3 refeições da mesa, o café da manhã, o almoço e o jantar. As pessoas querem ter a oportunidade de viajar. As pessoas querem ter a oportunidade de colocar os seus filhos numa universidade. As mulheres, eu estou falando aqui na frente de 2 mulheres. Nós temos mulheres que muita gente chama de mulheres solteiras, mulheres solos, mulheres chefes de família que cuidam seus filhos sozinhos. Quando vence a licença maternidade, qual é a dicotomia que essas mulheres ficam? Ou vão trabalhar para sustentar os seus filhos, ou elas vão ter que fazer o quê? Deixar de trabalhar para cuidar dos seus filhos. Porque não há creches em Salvador. A gente vai por parte da prefeitura. Você vê que eu estou me antecipando porque as coisas se comunicam. Por que a gente está falando de transporte público? A gente falou de economia. Desemprego. Nós falamos de desemprego. Você puxou uma linha de desemprego aí e dando um dado real. Sim. Porque esse é um dado do IBGE. 16,2%. Quer ver uma coisa aqui que eu vou ajudar nessa informação antes de a gente chegar na creche? Eu não sei se vocês sabem. Salvador é a capital do Nordeste do endividamento. Salvador é a 4ª capital do país em endividamento.
Salvador, em 2023, teve um déficit nas suas contas de quase 428 milhões de reais. Salvador já tem um déficit no primeiro quadrimestre de 1 bilhão de reais. E Salvador continua tomando empréstimos através da Prefeitura Municipal, que encaminha as mensagens para a Câmara Municipal. E o que está mudando na vida das pessoas? O questionamento está esse aí. Falando de mudança, o senhor falava sobre dados da Salvador, a gente vai trazer mais dados para falar antes de educação, de desigualdade e na mudança na vida das pessoas. 11% da população aqui da capital está abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Instituto Cidades Sustentáveis, dados do ano passado. E no ranking da desigualdade, desse mesmo instituto, Salvador aparece na posição 17, 17ª capital em desigualdade. Esses números todos que o senhor disse, a falta de emprego, com um serviço de transporte público que não funciona direito, resultam nesses dados que apresentei agora? Que legal, eu queria, inclusive, depois que você me passasse esses dados, que vai complementar o que eu tenho dito, eu vou lhe dar mais um dado aí. Entre as capitais, Salvador é a 20ª em oportunidades para as pessoas. Como tornar Salvador atrativo? Nós precisamos... Mas a questão da oportunidade tem vários problemas também, né? Quando você quer abrir uma empresa em Salvador, é um problema. É uma dificuldade. Ninguém libera nada aqui, é muito difícil. Você quer ver um exemplo aqui que eu vou lhe dar? Com certeza vocês, principalmente as mulheres, conhecem os shopping centers da cidade. Sim. Eu tô falando aqui dos shoppings, eu tô falando dos mini shops, eu tô falando das galerias e tô falando daqueles centros comerciais. Você sabe que aquelas lojas comerciais que tem um mezanino, para efeito de cálculo do IPTU, incide 40% na alíquota. Isso é da época do ex-prefeito da cidade, João Henrique. O ex-prefeito da cidade prometeu que ia resolver, isentar. O atual prefeito continua prometendo e ainda não fez. E para efeito de cálculo cálculo do IPTU, o mezanino de até 2,30 metros, ele incide na alíquota, na base de cálculo em 40%. A nossa proposta é a isenção desse processo. Lógico, desde que esse mezanino tenha uma utilidade específica para estoque comercial. Você deu os dados aí. 11% ou um pouco mais de 11% da população abaixo da linha da pobreza. Eu falei mais cedo aqui, 36,8% da população de Salvador ganha meio salário mínimo. Quando nós assumimos o governo, quando eu digo nós, o presidente Lula, para reconstruir e unir o país, e nós para darmos continuidade a um projeto aqui na Bahia, Jerônimo e eu, nós assumimos aqui com quase 2 milhões de baianas e de baianas no mapa da fome. O governo federal com quase 33 milhões de brasileiros e de brasileiras no mapa da fome. Com ações de governo e nós aqui com Bahia Sem Fome, que vocês noticiaram aqui, o Farol da Bahia, nós aprovamos, e quero agradecer aos deputados estaduais e deputadas, nós aprovamos o Bahia Sem Fome, ações transversais de governo, porque dar apenas o alimento não é a solução. Saímos de quase 2 milhões de baianas e de baianas e tiramos 1 milhão de baianas e de baianos do mapa da fome. E pelo IBGE, no governo federal, saíram 24 milhões de brasileiras e de brasileiros do mapa da fome. E é o que a professora e jornalista Alessandra está falando. As oportunidades tem, mas as dificuldades para empreender, para facilitar o negócio, os incentivos, porque incentivo tem que ser fiscal, financeiro, através de agências de fomento, Banco do Nordeste, BNDES, Agência de Fomento do Estado da Bahia, políticas públicas que isso serão e terão de toda sorte uma ordem organizacional pela parceria do governo federal, do governo estadual e municipal, mas essa linha de pobreza é algo que está no nosso programa de governo. Nós temos uma preocupação muito especial no empreendedorismo, no associativismo. Eu estou lembrando isso aqui para vocês. Não só a economia criativa, nós temos a economia solidária. Nós temos a economia da resiliência, dos resíduos sólidos, dos catadores e catadoras. Nós temos que dar uma atenção especial, Alessandra. Aproveita aí a força aqui do podcast e do canal
de jornalismo imparcial, que é o Farol da Bahia, aproveita para alertar este mercado informal que aí está. Ontem eu fiz um Pensar Salvador, nós fizemos um Pensar Salvador, eles acabaram com a Piedade, com o comércio da Piedade, do Politerrama, da Avenida 7, da Carlos Gomes. Eles mudaram o regime de trânsito do tráfego ali da sede da OAB Seccional Bahia até ali o Colégio Central. Os ambulantes estão literalmente nas ruas. É triste ver aquilo. E olhe, que eles jogam essa responsabilidade para os ambulantes. E é isso que a gente precisa ter a sensibilidade em pensar. Vamos mudar de assunto porque nosso tempo está corrido, são apenas 30 minutos. Mas eu quero voltar aqui mais vezes. Vai voltar, Quantas com certeza. vezes? Porque tem muita discussão para a gente fazer aqui. Vamos falar de educação. No mesmo Instituto de Pesquisa IDEA, apenas 13% da população da capital baiana é satisfeita com a quantidade de creches municipais. É um problema, né, pré-candidato? Como é que o senhor pretende resolver? Escola de tempo integral também, né? Só tem, acho que 2,8% de escolas de tempo integral. Imagine, mas acho que só tem 12 na cidade toda. É uma pena ser o tempo... É uma pena, Alan, o tempo ser um pouco curto. Mas a gente está falando aqui da ausência compatível e proporcional à população de escolas em tempo integral. Nós estamos falando aqui da primeira infância. Nós estamos falando aqui da educação infantil. Nós estamos falando aqui de uma prefeitura que parece que não gosta de creches. Uma prefeitura que, ao invés de construir creches da prefeitura, ela opta na contratação, e aqui eu preciso louvar as mais de 120 creches comunitárias que nós temos aqui em Salvador, e eles optam de uma forma muito comodista, muito mesquinha, de estabelecer a parceria com as creches comunitárias, tentando suprir o que é uma demanda e não supre da população, pagando apenas um voucher de R$ 81,50 por criança, para ter direito a um ensino de qualidade, para ter direito a uma alimentação de qualidade, a um lanche de qualidade. As creches não têm apoio psicológico, as creches não têm uma atenção de profissionais direcionadas a portadores do espectro do autismo. É uma reclamação que a gente recebe denúncia. Que a gente Você vê que os números têm dito isso. Você vê que de uma forma vergonhosa, e este é o termo. Na qualidade é 15% apenas. Imagine 15%. Você vê que eles cancelaram um edital para os fisioterapeutas, que eles tentaram estabelecer nesse edital para os fisioterapeutas 40% ou 40 horas a carga horária. A justiça determinou que fosse revisto o edital para 30 horas. Eles não aceitaram. Você pensa que eles mudaram o edital? Sabe o que eles fizeram? Tiraram os fisioterapeutas e fisioterapeutas que queriam participar do concurso público, e seria de grande utilidade aí para a prefeitura municipal, e isso não foi feito. Então nós temos uma primeira infância. Eu não sei se você sabe, guarde essa informação, e eu vou falar aqui olhando para a câmera. O ensino fundamental 1 e 2 é de responsabilidade de quem? Do município. Você sabe quem cuida de 72 mil jovens em Salvador? O governo do estado. Fundamental 1 e Fundamental 2. Desafio aqui o prefeito, ele diz dizer aqui essa afirmativa. 72 mil jovens em Salvador, que seriam de responsabilidade do município, estão sob a responsabilidade. Vamos cobrar essa resposta da prefeitura, né? Cobra da prefeitura e manda ela dizer que não tem. Candidato, a gente queria ficar aqui 3 horas falando, mas o tempo já está acabando. Temos uma última pergunta, conseguimos ainda? Eu queria falar bem rapidamente sobre saúde. Apenas 57% da população é atendido pela atenção básica, né? Segundo dados da própria CESAB, corrigindo, atenção primária à saúde. Como resolver isso? Promovendo mais atendimento à população de Salvador, para que evite aquelas filas longas, pessoas madrugando, que é uma realidade triste, né, pré-candidato? Me permite a aí. Bendita regulação. Me permite aí dar uma resposta um pouco mais de conteúdo e um pouco mais extensa. Nós somos, olha que triste dado. Anote aí, você que é curiosa nisso, Andy. Nós somos a capital da desnutrição
É isso de que a gente crianças, sabe. de crianças de 0 a 5 anos. O ICS levantou esse dado. Olha né? que dado sensível, triste e perigoso. Sim. Olha que triste dado. Nós temos uma capital que tem uma péssima atenção primária e atenção básica. Não adianta o prefeito chorar, gritar, ficar de salto alto. Ele e o seu chefe político. Eles não têm cuidado e atenção pela atenção básica da nossa cidade. Ou seja, não tem médicos nos postos de saúde. Eu desafio o prefeito a me dizer isso. Não tem medicamentos nos postos de saúde. As pessoas ficam filas pelas madrugadas e olha, quem ficam são as mulheres. E quando pegam uma senha que marca consulta 2, 3 meses depois. Essa é uma triste realidade. Eu não sei se vocês sabem que os agentes de saúde e os agentes de endemia, eles são quase 3 mil profissionais em Salvador. Eu não sei se você sabe, Alan e Alessandra, nós temos as equipes de saúde da família. O Ministério da Saúde, ele preconiza, preceitua que pelo menos uma cidade ou município tenha pelo menos 70% da cobertura básica. Salvador cobre a atenção básica em relação às equipes de saúde da família no universo muito pouco, são 372 equipes. Perdoe, vou ter que encerrar. Encerrou? Olha aí, olha que coisa. Mas aqui, o senhor viu? ainda tem alguns segundos para falar com os seus Finalizar. eleitores. A gente tem que agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigado por essa consideração. Vamos continuar entrevistando os outros candidatos que se dispuseram a vir no Bora. decorrer dos próximos dias. E o senhor pode falar aí com seus eleitores um pouquinho para a gente poder encerrar. Aproveitando Muito esse final de tempo, para agradecer mais uma vez a você, Alessandra Bastos, parabéns pelo profissionalismo, pelo carinho. A você, Anne, Alan, um abraço muito especial. Dizer que a atenção básica e primária é fundamental para a vida do cidadão. São 372 equipes. Para nós atingirmos o que preceitua o Ministério da Saúde, faltariam 118 equipes. Eu já fico como compromisso. Nós vamos assumir esse compromisso com a atenção básica, agradecer essa oportunidade, agradecer aos amigos internautas, ouvintes, parceiros aqui do podcast da política da FB Comunicação, e eu quero voltar aqui para a gente discutir mais.